Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 15 de abril de 2023, 4 jogos, início dos playoffs finalmente, onde vamos separar os homens dos meninos e onde os times vão dar tudo de si em relação à parte ofensiva, defensiva, mas também sem desespero. Um pouco mais de calma, porque é o meu melhor de 7, então se você perder o primeiro jogo, nem tudo está perdido. Mas antes da gente passar as nossas análises aqui para vocês, já se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso, principalmente porque nos finais de semana a gente tem esses horários alternativos, você pode sim ser pego de surpresa. Às vezes o jogo mais lucrativo é aquele que foi o mais cedo, você não prestou atenção nas nossas análises, e mais do que isso, aqui no Sexta de Trade a gente sempre passa as nossas opiniões com base em números e estatísticas, porque é assim que vocês vão aprender, fazer entradas mais seguras e a médio e longo prazo serem mais lucrativos. Nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado. Além, de vocês conhecerem aí, tipos exclusivos, vocês vão conhecer os nossos métodos e mais do que isso, ter acesso à nossa cartilha de como investir contra e a favor das equipes nessa primeira rodada de playoffs aí. E lembrando que esse conteúdo é atualizável, a gente está sempre disposto a aprender, melhorar, fazer alguns ajustes necessários e mais do que isso, fazer uma construção coletiva de um grupo de tips aí que vai ser o seu preferido. Então, antes da gente começar, conheçam lá o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, chamem no WhatsApp e bora para Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, talvez um dos confrontos mais desiguais que a gente tem nessa primeira rodada, tanto pela experiência, qualidade de elenco, mas também encaixe, que é muito favorável para o Philadelphia 76ers e começa mandando os dois primeiros jogos. Por conta disso, a gente até acredita que o Philadelphia deva vencer, mas eu acho que uma linha de 1,27 para um jogo que pode ser tanto over quanto under, porque o Brooklyn Nets é um time que é inconstante nessa questão de pontos, eu vou priorizar aqui a pontuação de um jogador que eu acredito que deva brilhar, ou então vocês podem somar ali a vitória simples com a pontuação baixa desse atleta. Vamos trabalhar na pontuação de Joel Embiid. Só dando uma olhada aqui nas escalações, os times estão praticamente saudáveis, com exceção do Ben Simmons, que não joga hoje, um dos principais defensores dos Nets, mas isso é muito bom, então tá tudo certo. A gente vai trabalhar aqui com um acima de 31,5 pontos do Joel Embiid, pagando 1,56. Essa linha aqui a gente conseguiu ajustar na stake, a maioria das casas de apostas estão oferecendo 33,5 pontos, e apesar de achar que tem potencial, eu prefiro jogar no mais seguro, porque eu não ficaria surpreso se esse jogo fosse resolvido cedo, apesar de acreditar que ele vai ter uma minutagem alta e vai começar em alta intensidade logo no começo da partida. Por mais que a gente não deva considerar para a corrida de MVP os jogos de pós-temporada, ou pelo menos isso não deveria acontecer, o Joel Embiid quer angariar alguns votos e mais do que isso, trazer bons resultados para sua franquia e resolver logo essa parada. Beleza? Por que a gente acredita que ele deva passar dos 31,5 pontos? Nos últimos 10 jogos em casa, ele teve média de 32,8 pontos por partida. Então hoje, ele não teria que fazer nada de muito excepcional, a não ser aquilo que ele já vem fazendo. Ele fez 31,2 pontos nos últimos 5 confrontos contra o Brooklyn Nets, mas esse novo Brooklyn Nets que foi formado só existiu nessa partida aqui do dia 11 de 2, de 2023, onde ele marcou 37 pontos com 66,7% de eficiência nos seus arremessos, o que é um absurdo. O Joel Embiid também, nos jogos dentro de casa totais dessa temporada, teve média de 33,7 pontos por jogo, 10,8 rebotes e 4,1 assistências, o que é absurdo. Quando a gente faz aqui o nosso confronto entre defesa e posição, podemos observar que o Brooklyn Nets é um encaixe favorável para pivôs, sendo o sexto time que mais sofre pontos para jogadores nessa posição e sendo também o segundo time que mais gera rebotes para jogadores dessa posição, o que significa que ele pode conseguir alguns rebotes ofensivos, corrigir erros de arremessos dos seus companheiros e tentar alguns pontos fáceis ali embaixo do garrafão e cavar faltas também. O Brooklyn Nets foi muito inconstante na defesa e apesar do Nicholas Claxton, que muitos questionaram, não tá na lista dos 3 melhores defensores da temporada, ainda é um jogador que fisicamente eu acho que ele tem algumas dificuldades de segurar, por exemplo, um Embiid ou um Giannis Antetokounmpo, por exemplo. Apesar de ser excelente defensor, esses jogadores muito bigs e dominantes podem tirar vantagem contra ele. Mais do que isso, se o Philadelphia abrir uma margem no placar, muito provavelmente o Nets vai tirar a minutagem do Claxton, que é seu melhor defensor, e vai adicionar um pivô ali que sabe arremessar de 3 para poder ser mais competitivo e, consequentemente, isso deve facilitar a vida do Joel Embiid, pelo menos no lado ofensivo. Beleza, outra coisa que a gente também pode observar é o fato de que a eficiência ofensiva do 76ers é absurda, a terceira melhor da NBA e muito graças ao seu principal jogador, que tem uma taxa de usabilidade absurda, extremamente alta e mais do que isso vai enfrentar um adversário favorável. Então acima de 31,5 pontos, Joel Embiid é o meu palpite para Filadélfia.
e Brooklyn Nets. E agora vamos aqui para Boston Celtics e Atlanta Hawks. Esse jogo eu decidi fazer uma dupla porque eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu acho que o Boston é superior? Acho, mas o Atlanta Hawks nesse primeiro jogo em que eles não têm nada a perder e que o Boston Celtics também, se perder, no fim das contas, não deve mudar muito o valor do dólar, né? Eu acredito que a vitória simples faça mais sentido, mas a odd está muito baixa. Então eu tentei aliar duas coisas que eu acredito que estejam conectadas. O Boston deve vencer e deve pontuar bem. Eu acho difícil você vencer o Atlanta Hawks pontuando mal, porque de fato é um time que é muito ofensivo e agressivo e com a defesa muito exposta. Então meu palpite vai ser a dupla vitória do Boston Celtics mais acima de 112,5 pontos, também do Boston Celtics, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 3 confrontos diretos, são 3 vitórias consecutivas para o Boston Celtics, nos últimos 5 também, 5 vitórias consecutivas para o Boston, mas a gente fez esse recorte dos últimos 3 porque trata um pouco mais da realidade do que foram os times nessa temporada. A gente teve uma média de 126,7 pontos feitos pelo Boston Celtics e 113,3 sofridos, ou seja, eles tiveram uma margem aí, né, de mais de 13 pontos favoráveis médios para eles nessa competição. Mais do que isso, ultrapassar essa linha dos 112 pontos com tremenda facilidade. Outra coisa que a gente também pode destacar é o fato de que o Boston Celtics é top 2 em ataque, o segundo melhor ataque da NBA por 100 posses de bola e a segunda melhor defesa. Isso permite que eles sejam muito dominantes e por isso que eles são dos favoritos para o título do leste. Enquanto que o Atlanta Hawks depende muito do seu ataque, que é um ataque de top 10, o sétimo melhor, mas ainda inferior ao do Boston Celtics em relação à eficiência. Por 100 posses de bola, mais uma defesa tenebrosa, uma das 10 piores da NBA, sofrendo 115,4 pontos por 100 posses e sendo a segunda pior defesa até então desses playoffs. O Atlanta Hawks é um time que joga no ritmo rápido, o sexto mais veloz da NBA, o que significa que eles gastam pouco relógio e dão muitas posses de bola para o Boston Celtics pontuar bem. Mas também tem outros números que fazem com que eu acredite que o Boston Celtics abra vantagem. A gente está falando de um Boston que foi o segundo melhor time em bola de 3 por jogo e também foi um dos melhores times em relação à eficiência, top 6 e tentativas também, o segundo time que mais tentou arremessos dessa forma, enquanto que o Atlanta Hawks foi terrível e mal em tudo isso. Eles foram o quinto time com menos bolas de 3 por jogo na liga, eles foram o terceiro time que menos tentou, em relação à eficiência eles também foram uma das 10 piores eficiências nas bolas triplas. Outra coisa que a gente também precisa destacar em relação a pontos sofridos no paint ali, né, naquele quadrado pintado, que é o setor onde geralmente é mais fácil de se pontuar. A gente está falando de um Atlanta Hawks que foi o segundo time que mais sofreu pontos nesse setor em toda a NBA. Então quer dizer que as infiltrações ali do Jaylen Brown, do Jason Tatum, podem ser sim convertidas em pontos com facilidade e também o volume de jogo gerado por jogadores de garrafão do Boston pode ser potencializado e eles podem ter uma margem de linha de pontos melhor. Outra coisa, o principal protetor de aro do Atlanta Hawks, que é o Clint Capela, que fez ótimo jogo contra o Miami Heat, conseguindo mais de 20 rebotes, pode ter seu tempo limitado hoje e a sua importância também. Ele é um defensor um pouco antiquado, um jogador um pouquinho mais pesado, que tem dificuldade de fazer perseguições e defender pivôs que jogam bem do perímetro. É o caso do Al Horford, que é hoje o titular do Boston Celtics nessa posição e que pode expor bastante o jogo do Clint Capela, que não teve bons desempenhos contra o Boston Celtics nessa temporada não. Então, consequentemente, vamos ficar de olho nas bolas de 3 do Al Horford, evitar trabalhar ali com o Clint Capela. Ele pode, né, fazer uma noite espetacular, claro que pode. Ele enfrentou o Miami Heat, que é um dos melhores defensores de pivôs da liga em relação a rebotes e pontos, e jogou muito bem, mas ainda assim não temos números que comprovem de que ele deva fazer mais uma noite sensacional e muito menos minutagem. Então, meu palpite é a vitória do Boston Celtics, aliado aí com acima de 112,5 pontos do Boston, pagando em torno de 1,50, que é o mínimo que eu gosto de trabalhar com vocês aqui no YouTube. E agora, vamos partir aqui para Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Vamos trabalhar aqui a favor de um jogador do Cleveland Cavaliers. Por mais que eu acho que o meu Cavs seja favorito para essa primeira rodada, jogando dentro de casa contra o New York Knicks, que piorou muito defensivamente e que tem no seu principal jogador, Julius Randle, dúvida para hoje, eu acho que a odd está bem baixa. É uma das séries que eu acho mais parelhas para essa primeira rodada. Tudo pode acontecer e nada iria me surpreender, mas a única certeza que eu tenho é que no médio e longo prazo, investindo no Donovan Mitchell nessa série vai ser lucrativo. E por que não nesse jogo de abertura, onde o New York Knicks pode vencer um dos seus principais defensores de cobertura, no caso Julius Randle, e onde o Cleveland Cavaliers joga em casa. Depois de muitos anos, né, mais de 20 anos aí, né, sem se classificar para uns playoffs, sem ter o LeBron James no seu
elenco, então é um momento importante e eu acredito em acima de 27,5 pontos do Donovan Mitchell. Lembrando que essa linha você só encontra na Stake, onde a gente consegue ajustar 1 a 1 a linha de pontos dos jogadores, seja buscando aí, né, uma odd superior ou então uma odd mais segura, e o link dele está aqui na descrição, porque a Stake é a nossa parceira oficial do Cesta de Trade, com o cupom Cesta de Trade, fazendo no seu primeiro cadastro ali, né, você vai conseguir ter a sua primeira aposta segura. Claro, tem as regras ali, tem uma odd mínima, um valor mínimo que deve ser apostado, mas ainda assim, se você perder, eles devolvem o seu dinheiro, além, é claro, de vocês assistirem os jogos da NBA com a melhor qualidade de vídeo e áudio, e também conhecerem uma casa de aposta extremamente segura, onde os saques e depósitos são extremamente dinâmicos e onde você pode trabalhar melhor na linha de jogadores, seja pontos, seja rebotes, seja assistências, seja bolas de 3 e muito mais, regulando de 1 em 1. É assim que você consegue encontrar as melhores linhas para o seu tipo de trabalho. Cliquem na Stake, conheçam a Stake e ajudem o nosso canal. E é lá que a gente vai fazer esse acima de 27,5 pontos do Spider, com base na seguinte argumentação. O Donovan Mitchell nos últimos 6 confrontos contra o New York Knicks teve média de 32,5 pontos nas partidas que fez, superando em 4 desses 6 jogos e nos últimos 3 consecutivos quando ele jogou em casa também, com média de acima de 32 pontos nesses 3 jogos como mandante, fazendo 32, 38 e 42 pontos contra esse adversário. Por que eu acho também que ele deva se destacar? Primeiro é o fato de que o New York Knicks, defensivamente, eles deixaram a desejar recentemente, caíram para a 19ª colocação, quase uma das 10 piores defesas da NBA. E considerando que o Cleveland Cavaliers é um dos 10 times mais eficientes no ataque na liga, joga dentro de casa e o Spider Mitchell deve ter muito volume, ele que é um jogador que cresce muito de produção, né, jogando nos playoffs. De fato é um jogador aqui que, quando a gente fala de playoffs, tem números incríveis, são 33,1 pontos nos últimos 10 jogos em casa de playoffs. Eu acredito que ele deva superar essa linha também pela forma de jogar do Cleveland. A gente já vai explicar para vocês. A gente fez um filtro aqui de pontos no pick and roll para poder definir quais times mais pontuam dessa forma, e o Cleveland é o terceiro time que mais pontua dessa forma. Seja por causa de Caris LeVert, seja por causa ali também, né, do Donovan Mitchell e do Darius Garland e do trabalho ali de seus pivôs Evan Mobley e Jarrett Allen, que fazem muito bem a parede para que essa jogada seja realizada. É uma das jogadas preferidas do Cleveland, a preferida muito provavelmente do Donovan Mitchell, e onde eles foram muito bem nessa temporada e onde o New York Knicks defendeu muito mal. Eles foram o quarto time que mais sofreram pontos de pick and roll vindo da mão do armador em toda a NBA, e o Julius Randle, que é um dos bons defensores de cobertura deles, pode não jogar hoje. Isso deve facilitar ainda mais a vida do Spider. Outra coisa que a gente também pode observar é em relação à defesa de bolas de 3 da equipe do New York Knicks, e a gente sabe que o Spider Mitchell também gosta dessa bolinha e vai ajudar muito a elevar a linha de pontos dele, caso a gente tenha números favoráveis pra gente. A queda aí, né, de desempenho do New York Knicks veio nos últimos 15 jogos, então a gente vai avaliar esses últimos 15 jogos e mostrar para vocês que eles foram o segundo time que mais permitiu que bolas de 3 tentadas contra eles fossem convertidas, toda a liga, ficando à frente apenas do Portland Trail Blazers, que estava andando, né, para esse final de temporada. Outros números muito interessantes que a gente também pode trabalhar, além dessa eficiência nas bolas de 3, é o fato da defesa contra jogador. Vamos fazer o filtro aqui desses 15 jogos e destacar as duas posições que o Donovan Mitchell joga, armador e shooting guard. No caso de armador, o New York Knicks foi o quarto time que mais sofreu pontos para armadores em toda a NBA, e quando a gente fala de bolas de 3, eles foram o time que mais sofreu bolas de 3 para armadores. Quando a gente fala de shooting guard, que é a posição que ele joga, quando o Darius Garland tá compartilhando ali a posse de bola com ele, a gente tá falando de New York Knicks, que foi o sexto time que mais sofreu pontos para shooting guard na NBA. Em relação a bolas de 3, por mais que eles não estejam no topo de bolas concedidas para jogadores dessa posição, ainda é um time de top 10 que mais cedem bolas triplas para shooting guards na NBA nos últimos 15 jogos. Então, tudo favorável para que o Donovan Mitchell brilhe, principalmente o apoio da torcida, onde a confiança do atleta deve ser ainda melhor. Então até aqui nós temos acima de 31,5 pontos do Joel Embiid contra o Brooklyn Nets, vitória do Boston mais acima de 112,5 pontos do Boston, essa duplinha para essa tarde de sábado, e também acima de 27,5 pontos do Aranha, do Spider, o Donovan Mitchell. Beleza? E agora vamos finalizar com Sacramento Kings e Golden State Warriors, um jogo muito perigoso, porque por mais que a gente se empolgue e ame Golden State Warriors e a gente saiba que playoff é diferente, todo mundo vai vir com esse comentário aqui, né? Eles são muito ruins fora de casa, e até que se prove ao contrário, eu tenho receio de apostar
contra e a favor deles. Não dá pra ficar contra o Stephen Curry, mas não dá pra ficar a favor de um time que foi tão terrível como visitante nessa temporada, a terceira pior defesa visitante de toda a NBA e também o quarto time com menos vitórias fora de casa em toda a liga. Repetindo aqui, né, mostrando os números pra vocês, terceira pior defesa em relação ao número de vitórias, só ficaram à frente dos Spurs, dos Rockets e do Detroit, que é bem patético. Então, assim, tenho muitas dúvidas em relação a esse Golden State Warriors, mas tem uma certeza que eu tenho, é que seus jogos serão bem movimentados. Essa defesa ruim deles fora de casa é uma defesa que também sofre um dos maiores números de assistências e bolas de 3 de toda a liga, e isso é o que o Sacramento Kings tem de melhor. Mas o Golden State Warriors também não deve ser subestimado, e considerando que eles vão enfrentar uma defesa ruim, também dá para acreditar que eles vão pontuar bem, então acima de em pontos é o meu palpite. Então meu palpite é acima de 230,5 pontos totais para essa partida. No final eu vou explicar para vocês em relação ao resultado por que isso pode ser extremamente traiçoeiro, mas antes vamos tentar desvendar o porquê que eu acho que esse jogo deva ser bem pontuado. Primeiro, nos últimos 4 confrontos diretos entre essas franquias, a gente teve uma média de 234,3 pontos totais entre pontos sofridos e feitos para o Golden State Warriors nesses confrontos diretos. Mas a gente também precisa lembrar que esse jogo aqui em abril, onde a gente teve uma pontuação um pouquinho menor, né, foi quando os times ali estavam no modo tanto faz já, então no fim das contas não vamos levar tanto em consideração. Claro, eles tinham alguns motivos ali mesmo que pequenos para serem competitivos, mas nada muito que dê para levar a sério, e se a gente for ignorar essas linhas, a gente tem uma média ainda superior. Agora, os últimos 10 jogos fora de casa do Golden State Warriors são que de fato preocupam. Eles fizeram 123,6 pontos de média e sofreram 120,5, ou seja, 244,1 pontos de média nesses últimos 10 jogos fora de casa do Golden State Warriors. E por que isso acontece? Bom, vamos fazer aqui um filtro das questões defensivas dessa equipe jogando como visitante, porque apesar de eles serem uma das melhores defesas mandantes da NBA, quando jogam fora de casa, eles são uma das piores. Por que isso acontece? Eu não faço a menor ideia. Dá para eles serem tão bons fora de casa como eles são em casa? Dá, mas também dá para eles serem tão ruins dentro de casa como eles são como visitantes. Então, no fim das contas, a gente precisa tratar da realidade, que é a terceira pior defesa visitante de toda a NBA, e um time que joga num pace muito elevado, até por conta dessa instabilidade defensiva e dos resultados terríveis, já que o Golden State Warriors foi o quarto pior visitante de toda a NBA em questão de resultados mesmo, né? A gente não tem como botar aquela fé tão grande no Golden State Warriors nesse momento, apesar de a gente ser apaixonado por Stephen, Klay, e a gente sabe que aquele argumento sempre vai vir. Playoff é diferente, e a gente concorda, mas a gente não pode ter uma mínima paciência aqui nesse primeiro jogo só para tentar entender um pouco melhor a situação. Acho que a única certeza que a gente tem é que a tendência de um jogo bem pontuado é grande. A gente está falando do melhor eficiência ofensiva da NBA por 100 posses de bola, o time aí, né, que quebrou vários recordes ofensivos na história da liga, marcando 118,6 pontos por 100 posses de bola, e um time que defensivamente do Sacramento Kings não é grande coisa. Eles são a 7ª pior defesa da NBA e a pior defesa que chega para esses playoffs, e certamente isso é imperdoável contra um time com Klay, Steph e Draymond Green. Em relação a pace, o Golden State Warriors é o time mais rápido da NBA, enquanto que o Sacramento Kings é o 12º, dois times ali no topo, na parte de cima da tabela, na metade de cima da tabela em relação a ritmo, o que significa que eles executam rápido seus arremessos, não consomem tanto relógio e, consequentemente, por minuto dentro de uma partida a gente tem mais arremessos que o normal. Aconteceu ontem no jogo entre Minnesota e OKC, muitos arremessos, pace extremamente elevado, faltou qualidade, mas eu acho que isso não vai faltar hoje com Golden State e o Sacramento Kings. Beleza, em relação à bola de 3, a gente tá falando de dois times que também são referência, o quinto time com mais bolas de 3 por jogo contra o primeiro time com mais bolas de 3 por jogo, além de serem times que tentam muito. O sexto maior em número de tentativas e o líder da NBA em número de tentativas também, além do Golden State Warriors ser referência na eficiência desse tipo de arremesso, sendo o segundo time mais eficiente nas bolas triplas, enquanto que o Sacramento Kings também é um time de top 10. Outros números muito interessantes que a gente vai destacar aqui para vocês. Fora de casa, o Golden State Warriors é top 3 em times que mais cedem assistências por jogo, top 3 em times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Então, todo esse combo permite a gente acreditar em acima de 230,5 pontos. Então, resumindo, vamos de acima de 31,5 pontos do Joel Embiid no jogo entre 76ers e Nets, vamos de vitória do Boston Celtics, aliado acima de 112,5 pontos deles, acima de 27,5 pontos.
do Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, e mais do que isso também, acima de 230,5 pontos totais entre Kings e Warriors. A gente tá botando bastante fé aqui, né, nos mandantes, de fato é algo que a gente precisa respeitar na NBA, mas acima de tudo eu vejo alguns confrontos bem desiguais em relação a ataque e defesa ou em relação a resultado mesmo. Muitas pessoas devem se empolgar, investir no Golden State Warriors, e eu não vou dizer pra vocês que isso é loucura de jeito nenhum. É um time mais experiente, com mais qualidade, com mais estrelas. E eu diria que se o Golden State Warriors fosse minimamente bom fora de casa, seria uma das séries mais desequilibradas. Mas a gente precisa de tempo para avaliar, para entender se eles serão bons de fato como visitante, como eles são na Califórnia. Então, muita paciência. Lembrando que a nossa meta de 250 likes ainda tá de pé. Clica no botão de joinha se a gente conseguir passar essa meta. Conto com vocês para fazer ainda melhor. Não se esquece de se inscrever no canal, e se vocês gostam do nosso trabalho, conheçam lá o grupo VIP. Tem conteúdo extra lá para vocês e também tips exclusivas. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos e falou!